Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Belan e hoje nós vamos resolver a prova da FUVEST 2021 que aconteceu hoje, agora há pouco, hoje é dia 10 de janeiro de 2021. E vamos acompanhar aqui comigo a resolução dessas questões, tá? Começando aqui, eu estou fazendo a prova V, ok? Essa é a questão 23. Essa é uma questão interdisciplinar entre geografia e biologia. Ela foi bem no final ali da prova de geografia, a questão da prova de geografia foi até 22, e ela culminou com essa questão aqui, tá? Que obviamente tem coisas de biologia, mas dá para ver que tem muita coisa de geografia, tem mapa, fala de altitude, de relevo, então é uma questão bem interessante e interdisciplinar que a gente vai resolver aqui. Então veja só, segundo o Atlas de Serpentes Brasileiras, a jararaca, de nome científico Botrops jararaca, lembrando sempre que o primeiro nome é o gênero e os dois nomes juntos caracterizam a espécie. Jararaca sozinha, né, significaria ou seria o chamado epíteto específico que caracteriza o gênero, ok? Encontra-se com as ocorrências registradas em uma extensa faixa do Brasil relativa a diferentes biomas, onde se alimenta de anfíbios, roedores e outros animais. Essa parte aqui entraria como o nicho ecológico da jararaca. Okay? A espécie ocorre nas áreas apontadas, sendo encontradas em zonas florestadas ou modificadas pela ação humana. Então é uma espécie bem variável, né? Ela pode estar encontrada em floresta ou então em locais de interferência humana, desmatado, descampado, urbanizado, etc. Tá bom? Aqui a gente consegue ver um mapa. O mapa ele é muito mais facilmente lido se ele for colorido, né? Então a prova da FUVEST foi colorida. Uma atenção especial para as próximas utilizações dessas questões, que provavelmente nos simulados e outras provas de cursinhos, se elas vierem em preto e branco, pode haver algum tipo de dificuldade. Mas veja aqui a Amazônia em verde, o Pantanal em laranjinha, o Cerrado aqui no meio em rosa, a Caatinga em amarelo, a Mata Atlântica bem aqui na sua distribuição, né, bem extensa, é como se fosse ali uma distribuição original, porque a gente sabe que hoje não tem tudo isso de Mata Atlântica, tá? Devido à interferência humana, e os Pampas ali embaixo, e aqui ao lado uma partezinha que fala sobre relevo, sobre elevação, então mostra as partes mais escuras com 1.000 metros de altitude e as partes mais claras menos de 250 metros, tá? Então essa é a introdução da questão e agora vamos para as alternativas. Sobre os serpentes Botrops jararaca, os principais biomas de ocorrência pode-se afirmar que são típicas das áreas que alcançam até 500 metros de altitude, como Pantanal, Pampa, Cerrado e Caatinga. As áreas do Pampa são as mais degradadas em função da urbanização crescente ameaçando a ocorrência da jararaca. Tá. Bom, vamos aos erros aqui. Primeiro, até 500 metros de altitude. Até 500 metros, quando a gente olha aqui, nós vemos que ela está presente em áreas de 1.000 metros de altitude. Tá? Então esse é o primeiro erro. Depois nós temos, ele diz que ela está presente no Pantanal. E quando a gente olha aqui no gráfico, não tem jararaca no Pantanal. E ele fala que os pampas são os mais afetados pela urbanização. E quando a gente sabe que isso não é verdade, o bioma mais afetado é a Mata Atlântica. Tá? São generalizadas nos mais diversos biomas, concentrando-se na Caatinga. Esse bioma se encontra atualmente como mais ameaçado pela expansão de fronteiras agrícolas para a produção de exportação. Vamos ver o que está errado aqui, ó. Está presente na Caatinga? Está presente, mas não se concentra na Caatinga, se concentra na Mata Atlântica, tá? E a Caatinga não é mais degradada em relação a fronteiras agrícolas, né? Isso aí ficaria mais para o Cerrado, basicamente, onde tem as maiores fazendas e maiores plantações de soja do Brasil, ok? Depois, letra C, são típicas das áreas mais planas da faixa leste do Brasil, cujos terrenos são cobertos pelo bioma cerrado. A ocorrência dessa espécie deve-se às áreas de ocupação humana que atrai ratos que fazem parte da alimentação de jararaca. Deu uma misturada nas coisas aqui, mas na região leste, né, onde a gente tem aqui basicamente a Mata Atlântica, é uma região de relevo bem elevado, né, de montanhas, cadeias de montanhas, não é uma região plana e não é o cerrado,
tá bom? Então tá errada também. A letra D, possui área de ocorrência restrita no bioma Amazônia. Nem tem jararaca na Amazônia, olha lá, ó. Nem tem jararaca na Amazônia, tá? Então só nos resta a letra E. Vamos ver a letra E, como ela tá bem bonitinha, bem certinha, ó. São típicas da Mata Atlântica, podendo ocorrer também em área de pampa, cerrado e caatinga, e ocupar terrenos que alcançam até 1.000 metros de altitude. O bioma Mata Atlântica encontra-se atualmente ameaçado pela ocupação humana. Então veja, galera, como é que tá bem redondinha essa questão. E, né, analisando todas as outras, nós encontramos os erros e só sobra a letra E como resposta. Espero que vocês tenham acertado. Vamos para a questão 24. A questão 24, ainda falando um pouco sobre biomas, né, que ele vai falar sobre Cerrado e Mata Atlântica, que muitas vezes é cobrado tanto na geografia quanto na biologia, só que aqui é uma parte muito mais da biologia mesmo, com as características da vegetação. Então veja só, está dizendo o seguinte: na transição entre o cerrado, na transição do cerrado para a Mata Atlântica, ocorre uma substituição da vegetação, que resulta em mudanças na frequência de certas características das plantas. Identifique duas mudanças decorrentes da transição. Basicamente, o que ele quer é o seguinte: quais são as características de plantas de cerrado, quais são as características de planta de Mata Atlântica, e quando eu vou fazendo essa transição de cerrado para Mata Atlântica, que eu vou observando a mudança de paisagem, né? Então, se você já fez uma viagem de carro e atravessou alguns estados e passou por Cerrado, Mata Atlântica, até Caatinga, você percebe, observando a paisagem, a mudança, tá, das características da vegetação. Então, o que eu vou fazer aqui para facilitar a nossa compreensão, tá? Eu vou destacar com marca-texto azul características do Cerrado, com marca-texto verde, características da Mata Atlântica, para ver se a gente consegue chegar à resposta, tá bom? Então, ó, aumento da frequência de caules e galhos tortuosos. Então, caule e galho tortuoso é característica de cerrado. Aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Plantas que apresentam folhas largas são características de Mata Atlântica. Mas veja, ele fala que aumenta a frequência de caule e galho tortuoso, que é cerrado. Então tem que diminuir a frequência de caule e galhos tortuosos e aumentar plantas que apresentam folhas largas. Então esse aumento está errado. Aqui deveria ser diminuição, o resto está certo. Aumento da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sobre a luz direta do sol. Plantas que germinam e crescem melhor sob a luz direta do sol é uma característica de cerrado. Porque geralmente você tem aqueles campos, campo sujo, campo limpo, tem árvores esparsas, então muitas plantas têm que germinar e crescer diretamente no sol. Enquanto que na floresta, geralmente elas têm que estar adaptadas a crescer na sombra, a locais sombreados, que é muito mais comum dentro da floresta. Diminuição da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Folhas largas é característica de floresta, a Mata Atlântica. Então, nesse caso, está completamente errado. Aqui seria diminuição da frequência de germinação, né, de plantas que germinam diretamente da luz, e aumento das folhas largas. Então, não pode ser a letra B. Vamos para a letra C. Diminuição da frequência de caules e galhos tortuosos, aumento da frequência de plantas que apresentam folhas largas. Lembra que eu falei aqui, ó, essa letra C, ela é oposta à letra A, ela faz aquela correção que eu tinha feito ali, ó. Aqui, em vez de ser aumento, tinha que ser diminuição. Então, diminuição, tá? Essa resposta está correta, tá bom? Vamos ver as outras? Diminuição da frequência de plantas epífitas, na verdade, é um aumento das plantas epífitas, porque plantas epífitas são aquelas plantas que crescem amarradas, né, com a sua raiz cintura, o velame das orquídeas e das bromélias crescem no alto das árvores, características de floresta tropical. Diminuição da frequência de plantas com adaptação às queimadas. Aqui sim, a segunda parte está certa, mas a primeira é errada. Então seria aumento das plantas epífitas. Letra E, diminuição da frequência de plantas que germinam e crescem melhor sobre a direta luz do sol. Ok, que isso seria uma característica de planta de cerrado. E aumento com adaptação à queimada, que também seria de cerrado, que seria uma diminuição. Tá? E assim estaria correto. Mas analisando as alternativas, a resposta correta é a letra C.
Beleza? Bora para 25. Questão 25 é uma questão que trata sobre lixo, sobre resíduos sólidos, né? Então entraria ali em poluição do solo. Tá? Ele traz um gráfico bem pouco diferente ali, que mostra o tempo de decomposição, grupos de resíduos sólidos X e Y e uma barra, um pouco menor e um pouco maior, mostrando o tempo de decomposição. A gente vai ter que encaixar o que ele vai citar aqui dentro desses grupos, tá? Então, ele diz o seguinte: o tempo de decomposição de diferentes resíduos sólidos condiciona a destinação de cada tipo, visando diminuir os impactos ambientais causados no seu descarte. O gráfico mostra dois grupos de resíduos sólidos, X e Y, produzidos pela população humana com diferentes tempos de decomposição. Então é importante a gente sempre frisar a legenda do gráfico, decomposição em anos, que vai de 0 a 500 anos. Grupo X e o grupo Y, ok? Então vamos lá. Com base nas informações e seus conhecimentos, é correto afirmar que garrafa PET, que faz parte do grupo Y, sua destinação recomenda é reuso e reciclagem. Vamos lembrar de algumas coisas aqui, tá, gente? Então, basicamente, o que nós temos ali? Nos nossos lixos, vamos pensar na lixeira que vai ser, né, que vai coletar lá o nosso lixo, a lixeira de recicláveis, né? Nós temos basicamente o papel, nós temos orgânico, nós temos metal, o plástico e o vidro, tá? Basicamente são esses materiais, ok? O orgânico, obviamente, né, o derivado aí da nossa alimentação, os restos de alimento, é o que é decomposto mais rápido e é o que é mais fácil destinar, porque ele acaba sendo, né, e vai para cá os biodigestores, vai virar adubo, né, e outras coisas, tá? Então não é tão problemático. Dos que geram mais problemas para o meio ambiente, o papel é o que tem ali o seu tempo de decomposição mais rápido, pode girar ali em torno de alguns meses até uns 2 anos no máximo, não mais do que isso, tá? Depois nós temos metal, que também tem um tempo de decomposição considerável, mas o metal tem uma alta capacidade de ser reciclado, tá? Plástico, que também é um grande problema, porque a gente tem muita coisa de plástico, principalmente, né? O plástico ele é um material extremamente plástico, como diz o nome, ele é com coringa, serve para quase tudo, está em quase tudo que a gente possa imaginar. E o vidro é o que demora mais para se decompor, tá? Ele tem um tempo indeterminado, alguns dizem que pode passar de 5.000 anos para que o vidro se decompõe, tá? Enfim, mas o vidro não é tão problemático assim, que ele não é muito comum a gente descartar coisas de vidro, né? A gente descarta muito mais coisas de plástico. Então o volume, o plástico com certeza é o pior. Então se eu tivesse que encaixar os dois aqui, né? O papel eu encaixaria aqui no grupo X, tá? Até colocar aqui na frente. O papel eu vou encaixar no grupo X, ok? O orgânico eu encaixaria no grupo X também. O metal eu encaixaria no grupo Y, ok? O plástico no Y e o vidro também no Y. Então, basicamente aí desses materiais, os dois primeiros no X e os três depois no Y. Então vamos ver o que ele está falando aqui, ó. As garrafas PET, que é o plástico, né? Fazem parte do grupo Y. Sua destinação recomendada é reuso e reciclagem. O que eu vou fazer com garrafa PET? Reutilizar. Ou seja, eu posso pegar aquela garrafa de refrigerante, colocar água e deixar na minha geladeira e fazer uma garrafa d'água. Ou colocar no congelador, fazer um gelinho e usar para tomar água gelada, tereré, né? Que é uma bebida muito comum no centro-oeste do Brasil. Eu posso utilizar aquela garrafa para fazer um enfeite, para fazer um vaso, para fazer um banco, né? Unem essas garrafas para fazer um reuso dela mesmo, tá? Reciclar é quando ela vai ser destruída e vai ser produzida uma nova garrafa, por exemplo, ou um novo objeto de plástico a partir daquele plástico reciclado, tá? Então, sim, essa questão ela está concordando basicamente em todos os seus aspectos. Eu fico muito tendencioso em marcá-la, tá? Eu só não vou marcar porque eu vou ler as outras. Embalagens de papel fazem parte do grupo Y? Não, né? Sua destinação é incineração? Não, o papel pode ser reciclado e não incinerado. Então essa letra B já está fora.
As garrafas PET fazem parte do grupo X? Não, não faz parte do grupo X, faz parte do grupo Y, né? Porque ela se decompõe em mais de 100 anos, né? E sua destinação é o aterro sanitário? Não, negativo. Embalagens de papel fazem parte do grupo Y? Não, muito tempo. O papel se decompõe com mais rapidez, tá? Garrafas de vidro fazem parte do grupo X? Jamais. Vidro é tempo indeterminado, então ele é muito mais do que o grupo X está marcando ali, tá bom? Então, pela questão ali da análise do gráfico, do conhecimento sobre o tempo em que cada substância acaba se decompondo, tá? Nós vamos ficar com a letra A neste caso, tá bom? Essa foi a questão, deixa eu ver, 25. Vamos para a questão 26. A questão 26 é uma questão de ecologia que trata sobre genética, sobre dinâmica de populações, não sobre genética de populações, dinâmica, tá? E ele mostra o seguinte, ó, os gráficos mostram a variação da taxa de emigração, imigração, mortalidade e natalidade de uma população de mamíferos ao longo de 20 anos. Esses dados não são exatos, tá? Ele tem aqui, a gente consegue ver, né, um 200, um 400, mas não tem como precisar exatamente os dados. Então vai ser uma coisa bem geral mesmo, só para a gente ter uma ideia se essa população está em declínio, em equilíbrio ou está crescendo. Com base nesses gráficos, o tamanho da população deve. Como é que eu vou projetar essa população em 20 anos? Então eu tenho que entender o seguinte, ó. Para entender se eu tenho um crescimento, um declínio ou se ela está equilibrada, eu tenho que entender que a taxa de natalidade são os indivíduos que nascem, mais a taxa de imigração, que são aqueles que chegam, se elas forem maior que a taxa de mortalidade mais a taxa de emigração, tá? Se isso for maior, eu vou dizer que a população está em crescimento. Crescimento, ok? Se essa taxa de natalidade mais a taxa de imigração for menor que a taxa de mortalidade mais a taxa de imigração, eu vou dizer que ela está em declínio. Agora, se a taxa de natalidade mais a taxa de imigração for igual à taxa de mortalidade mais a taxa de emigração, eu vou dizer que ela está em equilíbrio. Equilíbrio, ou seja, ela não cresceu. Uma coisa eu observo aqui, eu posso analisar e eu vou ver que a taxa de emigração, que é a taxa de saída, exit, né, embora, ok, é de 200 constante. A taxa de natalidade é de 200 constante. Ou seja, basicamente, eu vou anular a taxa de natalidade com a taxa de imigração. Eu vou fazer a comparação da taxa de imigração com a taxa de mortalidade. Quem for maior leva. Só que veja, no caso da imigração, aqui, ó, no caso da imigração, ela começa por volta ali entre 200 e 100, entre 200 e 0, vamos colocar um 100, e 20 anos ela está em 300, que dá exatamente o mesmo gráfico da taxa de mortalidade. Então veja que enquanto a taxa de emigração anula a taxa de natalidade em 20 anos, a taxa de mortalidade é igual à taxa de imigração. Como não tem aquela precisão nos dados, eu posso imaginar que essa população vai estar em equilíbrio. Então, ao longo dos 20 anos, o que vai acontecer aqui? Ó? A população tende a manter-se constante ao longo do período considerado, porque a taxa de emigração e a taxa de natalidade são iguais, e a taxa de mortalidade e imigração, elas aumentam, mas elas aumentam na mesma proporção. Sendo assim, ela vai ficar constante ao longo do tempo, ao longo dos 20 anos que essa questão trata, tá bom? Vamos para 27 agora. Questão 27, ela fala sobre biotecnologia, ela fala sobre transgênicos e ela cita um milho bem famoso chamado milho BT. O BT vem de Bacillus thuringiensis, tá? Que é essa bactéria, a qual teve genes inseridos, tá? E quando o milho tem os genes da bactéria inserido nele, o milho passa a produzir uma proteína chamada CRI, ou CRY,
né, CRY, que são tóxicas para insetos como lagartas que atacam as lavouras. Lembrando que as lagartas é uma fase do desenvolvimento de insetos holometábolos, como besouros, por exemplo. Tá? Essas proteínas bloqueiam o trato digestório dos insetos, levando-os à morte. Então, de certa forma, se esse inseto, no caso a lagarta, consumir o milho, ele vai ingerir essa proteína e vai morrer intoxicado, tá bom? Em aves e mamíferos que também se alimentam do milho, as proteínas são inativadas durante a digestão ácida, perdendo a sua ação nesses animais. Ou seja, esse milho BT ele é nocivo, ele mata insetos, mas ele não tem ação sobre aves e mamíferos que possam consumi-lo. A alternativa que indica corretamente um aspecto positivo e um aspecto negativo dos efeitos da modificação genética do milho para o ser humano é... Então, para o ser humano, vamos lá. Aumento do valor nutricional do milho. Então, positivo, tá, gente? Como é que eu vou saber? Bom, tô falando da lagarta. Não tem nada a ver. Não está aumentando nutrição, caloria, proteína do milho. Ele está interferindo na lagarta. Então, eu poderia imaginar um aspecto positivo, que ele utilizasse menos agrotóxico, que ele fosse mais resistente a pragas, que ele tivesse maior produtividade, algo do tipo. E não aumento de valor nutricional, tá? Menor tempo de maturação dos grãos, não sei se isso seria relacionado diretamente com essa proteína inserida, tá? Facilitação da polinização das plantas, não tem a ver com maior produtividade de pólen, nada disso. Economia de água pela redução da irrigação, ele também não falou diretamente sobre água. Maior produtividade na lavoura de milho, olha só, essa sim. Essa aqui pode estar relacionada, porque com a lagarta comendo menos o milho, ou com o milho sendo mais resistente à lagarta, ele passa a produzir mais. Qual seria o aspecto negativo, né, desse milho transgênico? Possibilidade de desenvolvimento de alergia da proteína CRY em pessoas vulneráveis? Talvez, né? Não dá para saber. Isso aqui pode ser, sim, um aspecto negativo, tá? Possibilidade de invasão da vegetação nativa pela planta transgênica. Possibilidade de invasão da vegetação nativa pela planta transgênica? Pode ser, né? Se a planta transgênica sair do controle, se ela for muito mais resistente que as outras, ela poderia se espalhar da lavoura para o ambiente selvagem, competindo com as plantas nativas. Risco de extinção local de aves e mamíferos insetívoros? Não, lembra que ele falou no enunciado que não tem a ver, né? Não tem risco para aves e mamíferos essa proteína produzida pelo milho, tá? Maior exposição dos agricultores a agrotóxicos, pelo contrário, né? Eles utilizariam menos agrotóxicos para combater as pragas. Possibilidade de surgimento de lagartos resistentes à proteína CRY. Sim, isso poderia ser um aspecto negativo também, porque as lagartas vulneráveis morreriam e possíveis lagartas resistentes, que nós não sabemos se existem, né? Só vamos saber quando elas forem expostas à proteína CRY, tá? Elas poderiam ser selecionadas e o milho que até então transgênico era resistente às lagartas passaria a não ser, porque as lagartas sobreviveriam a esta proteína. Eu teria que inventar uma outra forma de combater as lagartas com outro gene de outra bactéria e assim nós teríamos que mudar todo o foco, né, do transgênico produzido, tá bom? Então a resposta dessa alternativa é a letra E, que traz tanto um aspecto positivo, que seria a maior produtividade do milho, quanto negativo, que possibilitaria o surgimento de lagartas resistentes à proteína da bactéria, tá bom? Próxima questão. Questão 28, uma questão de genética, que mostra aqui uma genealogia, e diz o seguinte: a genealogia a seguir representa uma família que aparece em pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. Adrenoleucodistrofia, que é uma doença que ficou famosa por um filme de 1992 chamado Óleo de Lorenzo. Se você não assistiu ainda, é obrigação assistir. Procura aí na Netflix, na sua plataforma de streaming, se você encontra o Óleo de Lorenzo, tá bom? A mulher 32 está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. Então vamos localizar a mulher 32 aqui.
esta mulher aqui, ó, esta mulher 3,2, ok? Então veja que ela tem avós que não tiveram a doença, aí ela teve o tio dela com a doença e ela tem um irmão com essa doença, tá? Por essa genealogia, a gente não consegue saber se ela é uma herança ligada ao sexo ou se ela é uma herança autossômica, porque pais iguais com filho diferente, o diferente é recessivo, lembra? Então daria para aplicar essa regrinha aqui. O que eu tenho aqui, ó, ligado ao sexo, ligado ao Y, né, ligado ao X, ligado ao Y, autossomo recessivo. Essa ligada ao Y eu já posso descartar. Por quê? Porque ligada ao Y só ocorre em homens e meninos afetados obrigatoriamente têm os pais afetados. Então, se fosse ligado ao Y, o 1 deveria ser afetado também, tá? Não é o que aconteceu. Então, fica aqui entre ligado ao X recessivo e ligado e autossômico recessivo. Lembra que eu falei? Pais iguais com filho diferente, diferente recessivo. Dá para fazer assim, tá? Então, eu vou ter que analisar as duas possibilidades. Então, fiz aqui autossômico ligado ao sexo. Se fosse autossômico, vamos pensar da seguinte forma, tá? Eu sei que a doença é azinho, ela é recessiva. Então, a mulher, que é essa aqui, que é 3,2, eu já sei que ela tem um azão. Eu sei que o 2 é azão azinho, o 3 é azão azinho, e essa mulher é azão traço. Mas, para ela ter uma criança afetada, eu teria que calcular a chance dela ser azão azinho. Então, seria assim, os pais dela, o 2, 3, esses aqui, né? Azão, azinho, dando o cruzamento de todos os possíveis. Só como ela já nasceu e ela não é afetada, eu descarto o azinho, azinho. Eu preciso de duas possibilidades para ela ter o alelo recessivo. Então, nesse caso, mostrando aqui embaixo como ficou a resolução, tá? A mãe e o pai azão, azinho. Ela, para ser azão, azinho, ela vai ter 2/3 de possibilidade. Convenhamos que ela está com o 3 aqui, ó, o indivíduo 3, que eu não tenho o histórico dele. Se ele for azão, azão, não tem chance de ter a doença. Mas se ele for azão, azinho, vou trabalhar com essa possibilidade. O que vai acontecer aqui? Se a mulher for azão, azinho, ela tem 2/3 de chance. Se o cara for azão, azinho, eu faria esse cruzamento novamente, agora incluindo o azinho, azinho, então ele teria mais 1/4 de chance de nascer com a doença. Então seria 2/3 da mulher ter o azinho, ser azão, azinho, 1/4 dela gerar uma criança recessiva, e isso daria cerca de 1/6, que é 16%. No caso aqui, nem a letra D e nem a letra E trazem esse valor de 16%. Portanto, eu descartei a possibilidade dele ser autossômico recessivo, não pela genealogia, mas pelo resultado do cruzamento que ele me deu. O ideal seria de 16% ou nada, tá? Se o cara fosse azão, azão, não teria possibilidade. Então, eu já sei agora que ela é uma herança ligada ao sexo. Se ela é uma herança ligada ao sexo, o que acontece? A criança afetada tem sempre um gene afetado proveniente da mãe, tá? O pai nunca é afetado. Então, na adrenoleucodistrofia, quem passa o gene afetado para o filho é a mãe. Quem passa o gene afetado para o filho é a mãe. Então, nesse caso, esta mulher aqui, eu sei que ela tem um gene, porque ela tem o filho 1 que é afetado. Eu tenho que calcular a chance do gene afetado dela vir para o 2 e da possibilidade da número 2 ter um menino doente, tá bom? Então, ficaria dessa forma aqui, ó. Eu sei que a mulher, né, que esta mulher aqui, ó, esta é X azão, X azinho, porque ela tem esse menino afetado, e eu sei que essa mulher aqui, ela é X azão, X traço. Então, eu vou calcular a chance do azinho dessa mulher vir para essa. Então, seria o seguinte, o pai é azão Y, então esse azão veio para ela, e a mãe é azão, azinho. Então, a chance desse azinho vir para cá é de 50%. Uma vez que essa mulher for heterozigótica, e ela vai ter um filho com o número 3, que não é doente, então, portanto, ele é X azão Y, eu vou fazer esse cruzamento aqui, ó. X azão, vai dar isso, tá? X azão, X azinho, vai dar isso aqui, uma menina portadora. X azão Y, vai dar um menino normal. E X azinho
Y, vai dar um menino afetado. Então, dentre os meninos, ele tem 50% de chance de ser afetado. Só cuidado, tem uma resposta sim. Só que eu tenho que levar em consideração que ela também tem 50% de chance de apresentar o gene. Então é 50% de chance da mulher ter o XAzinho vezes 50% de chance do menino ser afetado. Aí isso aqui daria um quarto ou 25%. Por isso que a resposta da questão número 28 é a letra B de bola. É herança ligada ao X, 25% de chance de ser afetado caso seja menino. Se for menino, não tem a possibilidade de ser afetado, porque o pai da criança aqui é normal, tá bom? Próxima questão. Questão 29, uma questão sobre divisão celular. Na verdade, ela vai pegar um pouquinho dos conceitos de cromossomos, de locos, de genes, de alelos e misturar um pouco com divisão celular, porque o pessoal tem dificuldade com isso, tá? Então ele fala o seguinte: considere dois genes A e B localizados em cromossomos diferentes. Se eles estão em cromossomos diferentes, isso mostra que eles não estão ligados. Se eles não estão ligados, eles não estão em linkage, não estão no mesmo cromossomo, então vou ter que ter pares distintos. Tá? Se eu tenho pares distintos, eu vou ter dois pares, pelo menos eu tenho que ter 4 cromossomos no desenho. Então aqui eu já posso eliminar algumas coisas. Ó. Se eu vou ter 4 cromossomos no desenho, eu posso eliminar esse, posso eliminar esse. Tá? Se eu não tenho cromossomos ligados, na verdade ele não colocou nenhum ligado aqui, então facilitou um pouco, tá bom? Uma representação possível desses dois alelos durante a mitose, não meiose, em mitose, imediatamente antes da metáfase, que é quando os cromossomos ficam localizados na placa equatorial. Então veja o seguinte, ó, vamos pensar assim. O gene A está localizado em um cromossomo, o seu alelo Azinho está localizado no outro cromossomo do mesmo par, e sempre na mesma altura, que a gente chama de locus gênico, tá bom? Sempre tem que estar na mesma altura. Em outro par cromossômico, eu representei aqui de verde, eu tenho o gene B e no seu par o seu alelo Bzinho. Na fase S da intérfase existe a duplicação das cromátides irmãs, né, das cromátides, fazendo com que o Azão esteja duplicado com o Azão, o Azinho esteja duplicado com o Azinho. Assim como o Bzão vai estar duplicado com o seu Bzão, e o Bzinho no outro cromossomo duplicado, idêntico com o Bzinho. Logo, eu posso identificar o seguinte: por que essa aqui está errada? Porque ele traz o A e o B no mesmo locus, quando aqui deveria ser Azão e esse aqui deveria ser Azão também. Tá? A mesma coisa aqui, se aqui for Bzinho, aqui tem que ser Bzinho também, não Azinho. Então essa tá fora da parada, tá? Aqui, ó, por que essa tá errada? Porque se aqui é Azão, aqui deveria ser Azão, não Azinho, tá? Se aqui é Bzão, aqui deveria ser Bzão e não Bzinho. O que mais se aproxima do esquema que eu fiz é esse, ó. Então, Azão duplicado com Azão, Azinho duplicado com Azinho, e eles no mesmo locus, ó, no mesmo locus, na mesma altura, Bzão duplicado com Bzão, Bzinho duplicado com Bzinho, e eles no mesmo locus cromossômico. É isso que eu esperaria numa imagem de mitose que antecede uma metáfase, tá bom? Letra A. Vamos para a questão 30. Questão 30 da FUVEST, ela traz ali um conceito de biologia que a gente fala bastante na parte de respiração, na parte de transformação do gás carbônico em bicarbonato, que é um íon dissolvido ali no sangue, no transporte do bicarbonato, mas aqui ele está falando de problema ambiental, né, uma poluição do ar que acaba interferindo na água e acaba levando ao enfraquecimento do esqueleto de carbonato de cálcio, formador dos recifes de corais, tá bom? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. O gás carbônico atmosférico reage com a água do mar conforme detalhado em 1. Então ele pega lá CO2 mais água do mar, forma ácido carbônico e depois ele se dissocia em bicarbonato e íon H+. As condições ambientais causadas pelo aumento do gás carbônico, provavelmente de liberação de combustíveis fósseis, né, relacionado com o aquecimento global, tá?
influencia no processo caracterizado pela reação 2 durante o desenvolvimento de diversos organismos marinhos. Então, a reação 2 é o cálcio mais o carbonato, formando o carbonato de cálcio, que é a estrutura de esqueleto, principalmente de exoesqueleto de corais, tá bom? Tendo por base essas afirmações, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O processo 1, que é aquela reação da formação do bicarbonato, resulta em diminuição da alcalinidade. Vamos lá, diminuição da alcalinidade para mim é o quê? É aumento da acidez. Se é aumento da acidez, é diminuição de pH. Então, até aí, beleza, tá? O processo 1 resulta, letra B, o processo 1 resulta no aumento da alcalinidade. Opa, aumento da alcalinidade não, é diminuição da alcalinidade. Então, já vou riscar a letra B. O processo 2 não altera a alcalinidade. Sim, ele altera a alcalinidade, ele deixa mais ácido, ele deixa menos alcalino. O processo 1 resulta na diminuição da alcalinidade, beleza? Aumentando o pH e beneficiando o processo 2. Não aumenta o pH, ele diminui o pH, tá bom? O processo 1 resulta no aumento da alcalinidade mais uma vez. Olha só, né? Uma questão que aparentemente seria uma questão complexa, complicada, que envolveria química e biologia, mas só nesse detalhe a gente basicamente já matou a questão. Só no detalhe de diminuição da alcalinidade, diminuição do pH. Então o processo 1 resulta na diminuição da alcalinidade da água do mar, comprometendo a estruturação de recifes por interferir na formação de esqueletos calcários dos corais, conforme a reação 2. Exatamente, é a letra A. Você viu que ela concorda como um todo, mas se eu analisasse só a primeira frase ali, a primeira linha de cada alternativa, eu já consegui eliminar as outras 4 e fiquei só com a letra A, que foi bem fácil essa questão, tá bom? Mais pela estrutura das alternativas do que propriamente pelo enunciado, tá? Vamos para 31 agora. A questão 31 é uma questão de botânica, clássica da botânica. A FUVEST sempre cobrando botânica nas suas provas. Considere 3 espécies de plantas XYZ e suas características. A planta X não possui flores. Opa, se não possui flores, não pode ser angiosperma, mas é polinizada pelo vento. Se é polinizada, só pode ser gimnosperma, porque briófita e pteridófita não são polinizadas, tá? A planta Y não possui flores, nem sementes e nem frutos. Se ela não tem flores, nem sementes e nem frutos, ela pode ser uma briófita ou ela pode ser uma pteridófita. A planta Z possui flores e é polinizada por aves. Então eu tenho aqui uma gimnosperma, eu tenho aqui na letra Z uma angiosperma e eu tenho aqui uma briófita ou uma pteridófita. Nós vamos por eliminação, tá? A que grupos pertencem as plantas XYZ? Então a primeira tem que ser gimnosperma, tá? A última tem que ser angiosperma. E aí nós saímos com a letra B, tá? Pteridófita. Poderia ser briófita? Poderia. Não possui flores, nem sementes e nem frutos, poderia ser briófita também. Agora, se ele dissesse, não possui flores, nem sementes, nem frutos, mas tem vasos condutores de seiva, aí não poderia ser briófita, teria que ser pteridófita, tá? Mas por eliminação, a gente chega à conclusão que a planta Y é uma pteridófita, letra B de bola. Beleza? Questão 32, ela fala sobre a determinação do sexo em tartarugas, que depende da temperatura, né? Que é uma coisa bem curiosa, diferente de outros animais que dependem do cromossomo, presença de cromossomo X, cromossomo Y, cromossomo Z e W. Em alguns répteis é a temperatura que influencia. E aqui ele explica bem legal por que isso acontece, né? Que depende da temperatura, isso dá a ação da enzima aromatase, que converte a testosterona em estradiol, ou seja, testosterona, que é um hormônio masculino, estradiol, que é a mesma coisa que estrógeno, que é o hormônio feminino, tá? Ela converte. E quer dizer, então, se a aromatase estiver funcionando, ela vai transformar um hormônio masculino em feminino, ela vai fazer mais fêmeas do que machos,
tá? A expressão gênica e a atividade da enzima nas gônadas são dependentes da temperatura, conforme indicado na figura. Então aqui nós temos a atividade da aromatase, a temperatura de 24 a 28 graus, ela praticamente não está ativa, tá? E de 28 a 30 graus ela está ativa, sendo que a 30 graus ela atinge a sua atividade máxima, tá bom? E aqui ele mostra, ó, de 28 a 30 a aromatase está ativa e existe a transcrição gênica da aromatase. Então é provável que nesse caso, de 28 a 30 graus, mais testosterona esteja transformada em estrógeno, mais fêmeas nós vamos ter. De 24 a 28 graus, a aromatase não está, a transcrição não tem, então não tem transformação de testosterona em estradiol, então nós vamos ter mais machos, tá bom? Vamos ver como que a questão está se mostrando para nós. Sobre as determinações do sexo tartaruga de couro, é correto afirmar: a atividade máxima da enzima aromatase determina a diferenciação sexual masculina. Atividade máxima, 30 graus, não, é feminina, né? Porque transforma a testosterona em estradiol. O maior nível de transcrição do gene da aromatase coincide com a menor atividade da enzima. O maior nível de transcrição do gene coincide com a maior atividade do gene, tá? A maior atividade da enzima, que seria próximo ali dos 100%. Em temperatura de 28 a 30 graus, a maioria dos embriões se diferencia em fêmeas, que é quando a aromatase está ativa e tem mais estradiol do que testosterona. Beleza, é essa aqui, letra C. Há equilíbrio no nascimento de machos e fêmeas a 26 graus. A 26 graus a aromatase não está funcionando. Eu tenho mais testosterona, eu vou ter maior produção de machos. A atividade da aromatase depende da quantidade de estradiol disponível? Não. A quantidade de estradiol depende da aromatase, não o contrário, porque é a aromatase que faz a testosterona virar estradiol, tá? Então essa questão é a letra C. Bora para 33. Bom, a questão 33 não poderia faltar uma questão sobre doenças, né? Aqui ele vai falar sobre ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis, porém tá falando sobre bacterioses, verminoses, viroses também. Ele quer a associação entre a doença, entre o causador, o sintoma e se há ou não vacina. Então vamos começar aqui falando sobre a gonorreia. A gonorreia, Neisseria gonorreia é uma bactéria, ok. Ardor na uretra e secreção purulenta, beleza. Tem vacina? Sim, não, não tem vacina contra a gonorreia, então essa está errada. Hepatite C é uma bactéria, já está errado aqui, não vou nem terminar de ler. Hepatite C é um vírus. AIDS é um vírus. Causa erupção cutânea? Não. E tem vacina? Também não, tá? Sífilis é o treponema pallidum, beleza, mas é um verme? Não, é uma bactéria. Feito na genitália externa, ok, tem vacina? Não, mas aqui o erro está no verme, tá? E só sobrou a letra E. Condiloma acuminado ou crista de galo é o HPV, que é um vírus. Verrugas na região genital. Tem vacina? Tem. Então a resposta nesse caso, galerinha, é a letra I, tá bom? Então, rapidinho essa questão para vocês. Não tinha muito o que enrolar aqui, tá? Tinha seu objetivo e olhar ali o que nós poderíamos identificar para eliminar essa resposta. Vamos para a última questão da prova de biologia. A questão 34, ela entra ali na mesma casa da 23, uma questão interdisciplinar, que ela tá ali entre a prova de biologia e de história, tá? Então ela vai ter ali um trecho de canto, né? Canto 5, Estância 81, de Luís de Camões em Os Lusíadas, que ele fala: e foi que, de doença crua e feia, a mais que eu nunca vi, desampararam muitos a vida, e em terra estranha a alheia, os ossos para sempre sepultar, ou seja, uma doença que mata, né? Quem haverá que, sem ver o creia, que tão disformemente ali lhe incharam as gengivas da boca que crescia, a carne e juntamente apodrecia. Tá? Então veja,
É um texto difícil de ler, né? Porque é um texto de Camões, então um texto bem antigo na literatura. E ele está falando de uma doença, claramente aqui, tá? Que as pessoas podem ficar na dúvida. Falar, mas falou de gengiva e escorbuto, mas pode ser peste, né? Vamos dar uma analisada aqui, tá? Então veja, ó. A peste bubônica, uma zoonose transmitida por ratos. Aqui já está o erro porque não é por rato, é pela pulga do rato. É óbvio, onde tem rato pode ter a pulga, tá? Mas o erro principal da letra A é que ele fala que é do rato e não da pulga do rato, tá bom? O escorbuto, que é uma deficiência de vitamina C, doença comum nas viagens ultramarinhas europeias do século XV e século XVI, como de Vasco da Gama em busca das Índias. Aqui está bem no contexto da história, tá? Não de Lusíadas, que é antes disso, ok? Mas o contexto ali de Vasco da Gama, do século XV, século XVI ali, tá legal, tá bom? Malária, doença de ampla ocorrência nas viagens de exploradores para a África e Américas no século XV e XVI. Né? Não é muito relatado malária dentro, né, das navegações, relatos de marinheiros com malária e essas características que ele citou ali, principalmente as gengivas, né, relacionadas. Varíola, doença viral disseminada no Velho Mundo, trazida pelos navegantes às colônias onde dizimou populações nativas. Na verdade, quem dizimou a população nativa foi a gripe e não varíola, né? A varíola um pouco mais recente ali, não tão na época das grandes navegações, tanto que a varíola foi uma das primeiras ali a ter vacina, né? A varíola bovina, depois a varíola humana, um dos primeiros a ter vacina no século XVIII, século XIX, tá? Leishmaniose, parasitose transmitida por mosquitos e contraída pelos exploradores na Amazônia dos Andes e dos Andes do século XVI. Né? Leishmaniose não está na Amazônia, quem está na Amazônia é malária, leishmaniose já é mais o Sudeste, Nordeste, não tem muito essa região, tá bom? Então, nesse caso, né, gente, pode ter pintado uma dúvida ali e tal, mas quando ele fala ali de gengiva, a gente lembra bastante da parte do escorbuto, que era aquela vitaminose, pela carícia de vitamina C, que degradava, tinha dificuldade na produção de colágeno, que promovia o sangramento da gengiva, queda dos dentes, poderia dar também problema ósseo, até mesmo relacionado à imunidade da vitamina C, tá? Isso poderia levar à morte, claro, por essa vitaminose por um tempo prolongado, tá bom? Por isso que a 34, essa questão interdisciplinar de biologia e de história, é a letra B de bola, beleza? Assim eu encerro a nossa correção da FUVEST, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no meu canal, dá um like para ajudar o prof, compartilha com os colegas e na próxima, tá, nós vamos ter a resolução da Unesp, tá bom, gente? Um grande abraço e até a próxima e tchau, tchau.